Boa noite e voltamos aqui agora para a previsão estendida do Cone Sul. Então não deixe de se inscrever, acionar o sininho, dar o like, no canal do Peter também. Nós eu atualizo domingo, segunda e quinta para o Brasil, sendo que segunda e quinta hoje é a previsão normal e estendida. O Peter segunda, quarta e sexta. Aqui está o vídeo dele de quarta, aqui está o vídeo da geada que ocorreu hoje aqui na região de São Joaquim. E aqui os vídeos que a gente fez de tarde, previsão de 15 dias. E agora à noite, a previsão estendida. Vamos ver aqui. Aqui é a previsão da parte da chuva. Só para esse vermelhão aqui, o pessoal já vê se está vamos dizer assim, o normal aí, a região. Então vamos ver aqui, só o vermelhão já dá um medo nesse ponto. No quase todo o Chile, de normal abaixo da média, principalmente esse centro-sul do Chile. Se eu não me engano, já vem tendo uma estiagem, uma seca há muito tempo, vem atrapalhando a economia e a agricultura do Chile. A Patagônia está indicando chuva acima do normal, indo nas Malvinas, abaixo do normal na Terra do Fogo. Nessa área de produção de frutas, acima do normal aqui perto, Mendonça também, aqui nessa região que também produz fruta, uva, e, enfim, vinho. Pode ser que isso ajude um pouco. Então, essa parte oeste da Argentina, esticando aqui, está indicando o quê? Chuvas acima do normal, desde aqui do norte da Argentina, extremo norte da Argentina, descendo aqui rente à Cordilheira dos Andes, indo até as Malvinas. Não é uma área que tem uma agricultura pujante, mas tem áreas de fruta, principalmente a região de Mendonça, isso pode ajudar. Também pode indicar alguns temporais severos com granizo que venham trazer também problemas aonde não tiver proteção anti-granizo. Aqui na região de São Luís, alguma também chuvas mais intensas. À medida que a gente vai indo para a parte nobre da Argentina, a área de produção, aqui, quando vai chegando aqui na parte leste de La Pampa, grande parte da província de Córdoba, praticamente toda a província de Buenos Aires, principalmente a parte mais produtiva, aqui a parte mais ao sul, até tem um pouquinho mais de chuva, mas aqui é mais frio. Então toda essa região aqui está indicando chuvas abaixo do normal. Bom aqui para o turismo na região de Mar del Plata, nesse litoral sul da província de Buenos Aires, mas essa área aqui começa realmente a preocupar. Então essa área aqui de Buenos Aires, leste de Córdoba, Santiago del Estero, o Chaco como um todo, centro-sul do Chaco, Santa Fé, Entre Rios, Corrientes, a região de Misiones, sul do Paraguai, Uruguai, toda essa região aqui, que é uma região que tem uma produção grande de grãos, está indicando que vai ser difícil esse ano. Talvez ali no finalzinho de janeiro dê um pequeno alívio. É torcer para que haja algum evento extremo que os modelos não conseguem pegar, para que haja alguma chuva assim meia louca que pegue essa região. Mas a princípio a safra argentina tem um sério risco de ter problemas de produtividade e talvez até não conseguir fechar bem o ciclo e bem essa safra. Pelo menos por enquanto não está indicando um quadro muito favorável para a agricultura da Argentina, seja na soja ou no milho, em função de chuvas bem irregulares e períodos de calor forte nessa região aqui. Aqui o clima esse ano vai ficar bem adverso para a agricultura. Torcer para que o modelo erre, assim como todo o Uruguai. No Brasil também. No Brasil teremos uma condição não muito boa. O centro-sul do Paraguai também fica ruim e essa parte do Paraguai. Daqui para cá melhora. O Rio Grande do Sul é o estado que mais pode sofrer com os efeitos da Laninha e o Nino 1 e 2, que está muito ruim a posição dele para a gente. Então aqui está indicando chuvas muito irregulares, não há perspectiva de uma melhora curta. Dezembro não tende a ter uma situação boa. Janeiro pode ser muito ruim a primeira quinzena, talvez na segunda quinzena de janeiro possa ter uma pequena melhora nessa região aqui. Santa Catarina segue no mesmo caminho. Dezembro não é muito bom e janeiro, pelo menos o começo de janeiro ainda é mais para seco, a segunda parte de janeiro começa a dar uma pequena melhorada, alguns episódios de chuva que podem ajudar muito em todo o estado. O Paraná, dezembro é péssimo, janeiro começa a dar sinais de melhor, tanto que aqui, essa parte aqui chega a ficar um pouquinho acima da média nesse período. Por quê? Porque em janeiro vai ter um período aqui nessa região aqui
principalmente a segunda quinzena, talvez no final da primeira, segunda quinzena, nessa região aqui, está indicando o quê? Condições de alguns eventos de chuva mais frequente, um volume melhor de chuva. Então, o Paraná poderá ter um pequeno fôlego entre o início, meio de janeiro até o final de janeiro. Não é 100% garantido, mas tem essa chance. Santa Catarina respinga alguma coisa e pouca coisa aqui nessa área do Rio Grande do Sul. Então, para a safra do Rio Grande do Sul, o problema é sério, a relação à estiagem. Se falhar essa chuva agora de domingo, segunda, aí realmente o quadro complica de vez. Para o arroz, quem tem água, na medida certa, vai produzir bem, porque vai ter água, vai ter sol. Aqui, o problema pode ser algum frio meio doido que deve acontecer entre janeiro e ao longo de fevereiro, março, porque o frio de vez em quando vai aparecer. Algumas massas frias estão chegando em dezembro e vão chegar também em janeiro, pegando essa faixa aqui do Brasil. Então, o Rio Grande do Sul é um quadro realmente problemático. Na fruticultura, dependendo de como for essa distribuição da chuva e não for tão irregular e tão pouca, pode ajudar a uva em termos de grau Brix, pode ter uma condição excelente para vinho, excelente para uva de mesa, pode ajudar a maçã e as outras frutas, a pera, mas principalmente a maçã em relação ao visual e ao sabor. Visual por quê? As madrugadas são mais frias, tarde mais quente, mais sol, e tu vai ter o quê? Concentração de açúcar. E isso acaba dando uma maçã mais saborosa e mais bonita visualmente. Em doenças que também, normalmente quando o tempo fica seco, a maioria das doenças que normalmente nos incomodam, seja na uva ou nas outras fruteiras, as doenças normais tendem a ter uma condição mais fácil de controlar. Aí pode aparecer o ídio, o míldio, mas acho que é o ídio, que é uma doença mais de clima seco. Pragas, a mosca da fruta por enquanto está mais contida por causa do frio, mas vai ter calor nesse período, tem que ficar um pouco atento. Ácaro também é uma coisa que aparece mais, principalmente na maçã. Então, alguma coisinha sempre é bom por um lado e ruim por outro. Então, ficar mais atento nessa parte. Hortas comerciais, se não tiver água, podem ter problemas de ter uma boa condução. Água para abastecimento, tem que ficar atento nos 3 estados do sul. A Curitiba aqui está um problema sério. A água tem que o pessoal economizar, porque quando chegar mais lá na frente, diminui naturalmente a chuva, e como ainda vamos estar com laninha, o quadro aqui realmente pode se preocupar bastante até metade do próximo ano. Em termos de turismo, como vamos ter chuva abaixo do normal, mais dias de tempo seco, não necessariamente ensolarado, mas mais dias de tempo seco, e isso pode ajudar um pouco nesse sentido. Aquele pezinho atrás é o quê? Nós vamos ter a entrada de massas de ar frio mais pelo oceano por causa da laninha. Isso pode favorecer o quê? Muito vento de sudeste nessa área. Então, essa faixa aqui do litoral, ela pode apresentar períodos mais constantes de nublado, alguma garoa, friozinho e períodos de sol e diminuir o volume de chuva, mas fica um pouquinho chato. Aqui o contrário, aqui fica mais seco e mais quente durante o dia, e aqui fica mais fresquinho, mais ameno. Vocês vão ver depois na temperatura. Mas esse quadro aqui de redução de chuva preocupa. Há uma esperança de uma melhora razoável no final da primeira quinzena, segunda de janeiro, alguma coisa que sobra para Santa Catarina na segunda quinzena de janeiro e muito pouco aqui no Rio Grande do Sul e nesse lado da Argentina e do Uruguai. Essa região aqui é a que pode sofrer mais. O Paraguai também. Essa faixa aqui do Paraguai pode ter uma melhorazinha no final da primeira quinzena de janeiro, assim como Mato Grosso do Sul e essa parte de São Paulo. Porém, se falhar a chuva agora, pode melhorar, que daí Inês já é morta, como se diz. Não dá para atrasar o plantio do milho safrinha por causa mais lá da frente. Aqui é a parte da temperatura. Como aqui vai ter aquele canal de umidade até a Patagônia, essa região aqui da Argentina fica de normal a abaixo da média. Aqui, menos quente, então o verão fica menos tórrido, que é muito quente essa região, então vai ter alguns dias de frio, mas continua fazendo calor, mas menos intenso. Nessa área do Chile, fica mais quente durante o dia e mais frio à noite. Essa região aqui pode ter algumas entradas de frio que chamem a atenção. Essa área aqui é que a Argentina realmente sofre essa parte principal de produção. Entre a área aqui de Buenos Aires,
Buenos Aires até a região de Formosa, passando pelo Chaco, entre Santa Fé, leste de Córdoba. Toda essa região aqui pode ter uma ou duas ondas de calor fortes que ainda venham atrapalhar o estresse hídrico. Então aqui realmente merece muita atenção. Os contrastes de temperaturas podem ser grandes aqui, alguns dias de frio mais forte que o habitual e muitos dias quentes. Pode ter 1, 2 ou 3 períodos de calor muito forte aqui na Argentina, Uruguai e pegando aqui a parte oeste, centro-oeste do Rio Grande do Sul. Talvez a gente tenha na faixa oeste da região sul do Brasil alguns episódios de calor que possam chamar a atenção em relação à temperatura, algumas marcas, talvez até históricas, não dê para descartar nessa região aqui no Uruguai e na parte oeste do Rio Grande do Sul. Isso também significa o quê? Como vai ter um contraste de temperatura, eventualmente, porque vai ter entrada de massas de ar frio, pode gerar alguns temporais mais fortes que o normal. Eles podem ser em menor número, mas quando vem, cobre os seus 10%. Então, na parte Mato Grosso Sul normal, é quente, Paraguai que já é quente fica um pouco mais quente, essa região aqui fica desagradável, principalmente durante a tarde, aqui também tardes bem quentes, mas à noite também dá uma esfriada. Já a metade leste da região sul, como nós vamos ter mais entradas de massas de ar oceânica, o que vai acontecer? Essa parte aqui fica mais friozinho, então uma parte da região sul terá um verão mais ameno, pouca chance de ondas de calor prolongada, os picos de calor aqui podem ser menos constantes ou menos duradouros, vai ter calor, mas de repente menos tenso, e as temperaturas mais agradáveis perduram por mais tempo. Alguns episódios de frio podem chamar a atenção, como estão chamando agora em dezembro, quem sabe em janeiro e mais no final do verão. As massas de ar frio vão entrar com mais frequência nessa região aqui, jogando um ar frio e úmido nessa área. Por isso que pode ter períodos maiores de nebulosidade nessa região aqui, mas está indicando um verão pelo menos aparentemente bom em relação ao normal e com temperaturas mais confortáveis. Para nós aqui é castigo. Dezembro já está frio para burro e ainda vai continuar com temperaturas abaixo do normal. Bom para a fruta, mas para a população não. Nessa área aqui pode trazer economia na parte de consumo de luz em relação à refrigeração e em relação também à ventilação, tudo mais. Aqui pode ter problemas com o consumo exagerado de energia elétrica. Então, uma parte da região sul pode ter um consumo maior e aqui um consumo menor. Eu acredito que essa anomalia positiva aqui ainda vai acabar diminuindo, ficando mais para essa parte aqui do Rio Grande. Grande parte da região sul vai ter um verão mais ou menos do padrão para menos. Tem calor? Sim, mas vai chamar atenção as entradas de ar frio. Alguns episódios de frio um pouquinho marcante. Já tivemos geada em janeiro e em dezembro podemos ter alguma geada nessa região aqui, menor chance aqui, no decorrer de janeiro e fevereiro. O verão vai ser mais curto esse ano. Está começando tarde e deve terminar cedo. E isso consequência da nossa amiga Laninha, que vai fazer o quê? Que o verão comece o outono comece mais cedo e o inverno mais cedo. Por isso, a necessidade de plantar o milho safrinha no Mato Grosso do Sul, sul e oeste de São Paulo e região sul, onde é plantado, dentro do recomendável. Por quê? Porque lá na frente teremos problema com chuva irregular, excesso e falta na hora errada e frio e geada na hora errada. São Paulo, essa região aqui vai atrapalhar um pouquinho as vendas de verão. Aqui ajuda. Aqui pode ser que o pessoal consiga vender um pouquinho mais de meia estação. Cidades que ficam nessa região de serra, as lojas podem aproveitar, sempre deixar um cantinho da vitrine com alguma roupa de verão, porque vem muita gente, roupa de meia estação, vem muita gente lá do norte para visitar aqui, quem é que vai trazer casaco no verão? Às vezes pega frio. Olha o exemplo de hoje. Nós estamos aqui com 10, 12 graus agora. Está frio. Quem vem de fora, mais frio ainda. Então, aproveitar esses nichos aqui na região da Grande Curitiba, na própria capital, aqui a região entre Caxias, Lages, Guarapuava, essa região aqui que também tem turismo, a Grande São Paulo, de vez em quando vai ter uns friozinhos que vão chamar a atenção. E vamos agora aqui para a nossa amiga Laninha, que está bem desenvolvida desde a costa do Equador, Peru, até depois da linha data, e continua aqui, ó. Águas mais frias que o normal na costa do Sudeste e Sul. Aqui de vez em quando aquece, de vez em quando esfria, mas continua desfavorável para a gente. E aqui continua favorável
para o Nordeste. Então, e tem outros lugares que a gente olha aqui no mundo que está mantendo uma situação favorável para o que está acontecendo. O Nino 1 e 2 lá embaixo, 1,6 abaixo do normal e vem nessa faixa abaixo de 1,5 já desde meados de novembro até agora. Ele tem um impacto direto principalmente no sul. O Nino 3 e 4 está aqui, ó, quase 1 grau abaixo do normal, continua em queda, uma laninha já moderada indo para forte. Perspectiva de dezembro, janeiro, fevereiro, laninha moderada forte no Pacífico e o nosso Atlântico aqui não ajudando o sul e ajudando o Nordeste. Então, essa área aqui ajuda, essa região aqui sofre com extremos. Picos curtos de chuva forte, longos períodos sem. Alguns picos de calor forte, alguns picos de frio fora do padrão. Então, essa região aqui vai ficar mais extremada nesse verão, por todos os sentidos. Aqui, fevereiro, verão até o meio do outono. Continua com a laninha moderada, fraca. O Atlântico, uma pequena regida, mas mais para neutro a ruim do que bom. E de neutro a bom no Nordeste. Então, a estação chuvosa no Nordeste começou bem cedo e deve terminar mais, nas áreas onde é para terminar, deve terminar mais ou menos dentro do padrão dela, talvez com alguns intervalos de pouca chuva. Alguns veranicos de curta duração não dá para descartar, mas no geral o Nordeste esse ano vai ter uma situação boa. Já está tendo muita chuva aqui na Bahia e isso ainda vai continuar por mais alguns dias. Então começou muito cedo, tem locais ali que começou 2 meses e meio mais cedo. Outono e começo do inverno, continua com uma bela laninha aqui, fraca, moderada, o Atlântico mais neutro aqui para nós e para o Nordeste. Então pesa bastante a menina aqui. Inverno, começo até o meio do inverno. Antes era neutro frio, agora já é um neutro para uma laninha fraca. Está começando a querer esticar essa menina parte do inverno. Aqui está começando a voltar a esfriar o nosso Atlântico e neutro no Nordeste. Isso aqui, esse quadro aqui, pode favorecer o frio chegar cedo, com geada danosa, nas áreas altas já em abril, até aqui na Serra de repente em março, entre abril e começo de maio nas áreas altas do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina e a partir de maio de maneira mais ampla e talvez final de maio, junho, pegando o Mato Grosso do Sul e o São Paulo. Não se descarta que venha ter algum problema com o café lá para entre final de junho, julho, de novo na região cafeira. Então bastante atenção esse ano. Então, pessoal que acompanha a gente, se inscreva no canal, acione o sininho, dê um like, acompanhe os diversos vídeos. No canal do Peter a mesma coisa. E voltamos no domingo com a previsão normal. Da Climatea, Ronaldo Coutinho.